As férias acabaram e todos voltaram para a escola normalmente. O Natsu-Sawa tá parecendo meio gripado porque a sala tá bem gelada e a escola não permite que eles comecem a usar o uniforme de inverno. Ao mesmo tempo, enquanto o Rintaro e o Natsu-Sawa trabalham, nós vemos o Yorita aparecendo e pelo que parece, ele tá supervisionando as atividades do comitê, porque só falta uma semana pro festival começar. Pouco depois, o Uzami também aparece, só que trazendo algumas bebidas pro grupo. Eles conversam e apesar de todo mundo tá bem cansado, eles pretendem ir pra escola no final de semana, pra ajudar a terminar alguns preparativos. Mas aí o Rintaro fala que não vai, e aí os seus amigos perguntam se ele vai ajudar na loja de doces, mas o Rintaro diz que também não, que ele tem outras coisas pra fazer. Corta a cena pro domingo e o Rintaro tá saindo no encontro com a Kaoruko, só que ela parece meio distraída, ela tá agindo diferente ultimamente. O Rintaro pergunta pra ela se tá tudo bem, e a Kaoruko responde que sim, que ela só tava pensando em algumas coisas. E aí o Rintaro percebe que ela também tava meio estranha alguns dias atrás, quando eles estavam falando por telefone, então ele fica meio pensativo, até que do nada eles começam a escolher algumas coisas pra comer, e aí por um instante, a Kaoruko parece normal. Depois os dois vão até uma loja e compram algo pra comer, até mesmo tiram algumas fotos de um lanche super grande. O Rintaro começa a pensar, ele tava bem preocupado com a Kaoruko, mas olhando pro rosto dela feliz, faz ele pensar que talvez esteja tudo bem. Até que no segundo seguinte, ela parece estranha de novo, e o Rintaro vê que definitivamente tem algo errado com ela. A Kaoruko tá mudando muitas vezes de expressões hoje. Enquanto eles estão andando, o Rintaro começa a se lembrar do irmão dela falando sobre ela ter alguém do lado dela, alguém que ela pode saber e mostrar seu lado vulnerável. Então o Rintaro toma coragem e pergunta se aconteceu algo mais uma vez, já que ela tá agindo muito diferente. A Kaoruko fica meio sem jeito e diz que não aconteceu nada, mas o Rintaro se inclina e pergunta se é verdade. Depois ele abre um sorriso e pede pra ela contar. Vendo que o Rintaro tá bem preocupado, ela pede desculpas por deixar ele assim, e ela diz que não é nada sério. Ela apenas ficou pensando no porquê que ele chamou ela pelo primeiro nome na casa dela. De um jeito normal, o Rintaro fala que é porque a mãe dela e ela estavam ali, ia ser meio estranho chamar as duas de Iwagumi. Ouvindo isso, a Kaoruko fica meio pensativa. Depois ela também toma coragem, e aí ela pede pro Rintaro começar a chamar ela pelo primeiro nome. Ouvindo isso, o Rintaro fica em silêncio por alguns segundos, mas antes que ele comece a falar, a Kaoruko segura a manga da blusa dele. Ela olha pra cima, bem direto nos olhos dele, e diz que quer que ele chame ela de Kaoruko. E aí o coração dos dois bate forte. Ela começa a soltar a manga do Rintaro, enquanto ele procura palavras. Até que do nada, alguém chama pelo nome da Kaoruko, e aí os dois se viram. Simplesmente, 4 garotas da escola da Kaoruko estavam passando ali juntas. Elas ficam paralisadas e perguntam o que a Kaoruko tá fazendo ali com o aluno da Chidori. Cara, algumas amigas da Kaoruko acabaram de ver ela e o Rintaro juntos. Pouco antes, vemos 4 meninas juntas saindo de dentro de um concerto. Elas estavam querendo fazer algo depois, até que quando atravessam a rua, encontram a Kaoruko e o Rintaro juntos. E a surpresa é tão grande que elas simplesmente chamam pelo nome da Kaoruko. As garotas olham bem pra ela e perguntam o que a Kaoruko tá fazendo. E aí o Rintaro fica olhando pra elas, tentando se lembrar de onde que ele conhece. Quando o Rintaro olha pro rosto da Kaoruko, ele percebe que elas são amigas da escola. E elas também percebem quem ele é. Elas já tinham visto ele na frente do portão e também no fliperama. Elas se perguntam se os dois já se conhecem, já que eles estavam juntos e olhando um pro outro. O coração do Rintaro começa a bater forte de nervosismo. Ele achou que eles iam poder sair tranquilamente se eles estivessem bem longe das escolas deles. E aí ele começa a se perguntar o que ele pode dizer pra elas. Até que do nada a Kaoruko diz que sim, que elas estão certas e que eles se conhecem sim. Com um sorriso no rosto, a Kaoruko apresenta o Rintaro e diz que ele estuda na Chidori. Só que quando olhamos pro rosto das meninas, elas estão bem inquietas. Então o Rintaro rapidamente ele se curva e começa a se apresentar pra elas. Mas a única coisa que elas querem saber é por que a Kaoruko conhece alguém da Chidori. E por mais impossível que pareça, elas perguntam se ela tá saindo com ele. A Kaoruko então sorri, decidindo não esconder seu relacionamento, e ela diz que sim, que ela tá saindo com ele, e que foi ela que se apaixonou primeiro. Rapidamente, o Rintaro tenta se explicar, e ele diz que ele também gosta dela, e que ele também confessou seus sentimentos. Ela aceitou, e ela não fez nada de errado. Só que enquanto ele fala, ele lembra das palavras da mãe da Kaoruko, sobre eles não precisarem de permissão pra namorar. E antes que ele possa dizer qualquer outra coisa, nós vemos o rosto das garotas, e pelo jeito, elas não querem nem ouvir. Simplesmente, elas ignoram ele e a Kaoruko e saem dali. Uma delas mal consegue olhar pra Kaoruko, e diz que agora entende que ela tá saindo com alguém da Chidori, e que ela não precisa dizer mais nada. Então elas simplesmente se viram, dão as costas e vão embora. Pelo menos 3 delas. Uma das garotas acabou lidando bem com isso. E aí ela sai dando um tchauzinho pra Kaoruko. Assim que as garotas saem, o Rintaro olha pra Kaoruko totalmente preocupado. Mas a Kaoruko simplesmente abre um sorriso, dizendo que tá tudo bem e que ela não queria deixar ele preocupado. Depois disso, o Rintaro leva ela pra casa. E aí a Kaoruko diz que ela já sabia que era só questão de tempo pra eles descobrirem o relacionamento deles. E talvez até rolem alguns boatos. E isso acaba deixando o Rintaro bem inquieto. Mas a Kaoruko então chama por ele, e assim que ele se vira, ela coloca os dedos no rosto dele, meio que formando um sorriso forçado. Ela diz que tá tudo bem, e que ele não precisa ficar de cara fechada. Além disso, ela vai ser forte, porque ela quer ter ele ao lado dela, e ela quer continuar saindo com ele. Depois, ela simplesmente se despede e se vira pra entrar em casa. E aí, nesse momento, o Rintaro chama por ela pelo seu primeiro nome, fazendo ela se virar. Meio que desesperado, ele diz que sente o mesmo por ela, e que qualquer coisa que ela precisar, ela só precisa dizer. Ouvindo isso, o rosto dela fica corado, e ela abre um sorriso. Ela diz que quer ter outro encontro, e que da próxima vez, ele sorria mais. E aí, enquanto a Kaoruko sai, o Rintaro fica ali parado, pensando no problema entre as duas escolas. Ele sabia que não tinha nada pra fazer sobre isso, mas ele se sentiu impotente porque tudo que ele podia fazer pra deixar ela feliz era chamar ela pelo primeiro nome. No dia seguinte, nós vemos a Kaoruko indo pra escola, e ela tá saindo de casa um pouco mais tarde, mas ela ainda queria
queria ter tempo para poder conversar com suas amigas antes da aula começar. Enquanto ela anda pelos corredores, ela sente o olhar de julgamento das garotas da escola, mas então ela expulsa esses pensamentos e se lembra do Rintaro chamando ela pelo primeiro nome na noite passada. Depois, ela anda até a porta, se prepara e abre ela. Cara, simplesmente as amigas da Kaoruko pediram pra ela terminar com o Rintaro. Um pouco antes, a Kaoruko aparece atrasada na sala, e todas as meninas já estavam lá, mas todas estavam normal. Parece que aquelas quatro que viram a Kaoruko junto com o Rintaro não tinham contado pro resto da sala, até que a Subaru aparece ali junto com o grupo da Ayu. Acontece que a Subaru tinha acabado de conversar com aquelas quatro meninas, e agora elas querem pedir desculpas pela atitude de ontem, e também querem conversar diretamente com a Kaoruko sobre isso. A Kaoruko fala que sim, que tá tudo bem, que ela pode conversar com elas. Só que aí o sinal toca, e aí todas voltam pra aula. Ao mesmo tempo, a Kaoruko olha pra Subaru, tentando entender o que tá acontecendo ali. Só que a Subaru não diz nada, ela só abre um sorriso pra sua amiga. Mais tarde, depois da aula, todas elas se reúnem num lugar um pouco mais separado. As amigas mal conseguem olhar pra Kaoruko, dizendo que não conseguem entender o porquê da Kaoruko tá namorando um cara da Chidori, e nem o porquê da Subaru ser amiga desses caras. Acontece que a Subaru já tinha contado como a Kaoruko e o Rintaro se conheceram, e que tipo de pessoa que ele é. Mas mesmo assim, elas não conseguem entender, já que eles são delinquentes, que eles têm notas ruins, têm piercing, têm cabelo pintado. Ouvindo a amiga falar assim, uma outra garota chamada de Minamoto diz que se sente da mesma forma. Ainda mais por causa da Subaru, que era ela quem mais odiava os garotos, ainda mais os da Chidori. Teve até mesmo um dia que a Subaru ficou indignada quando ela soube que a Kaoruko estava na frente da Chidori. Elas olham pra Subaru e perguntam o que mudou nesse tempo e o que eles vão fazer caso outras pessoas descubram sobre o relacionamento deles. Todas as amigas se preocupam com as duas, porque mesmo pra essa escola, as duas são muito inteligentes e elas têm um futuro brilhante. Então se descobrirem que a Kaoruko namora um delinquente da Chidori, esse futuro vai ser prejudicado. E aí depois de falar tudo isso, elas incentivam o término do relacionamento da Kaoruko. O clima fica super pesado, e aí depois de um tempo, a Kaoruko chama a atenção da Suzuka. Ela diz que ela fica feliz pela sua amiga ter sido franca, e também fica feliz em saber que todas se preocupam com ela. Mas ela não vai terminar com o Rintaro, porque ela ama ele de verdade. E aí ouvindo isso, a Subaru abre um sorriso, se lembrando de quando ela tentou fazer o Rintaro terminar com a Kaoruko, e a resposta dele foi a mesma. As meninas até tentam insistir, mas do nada, uma delas chama a atenção da Kaoruko. Ela olha bem pro olho da Kaoruko e pergunta como é que os dois se conheceram, e se foi o Rintaro que se confessou primeiro pra ela, e quanto tempo eles estão namorando. Ouvindo isso, as outras meninas ficam sem entender nada, e então a Yuzuhara fala que não tava mais se aguentando, ela tava doida pra saber, ela adora romance. A Suzuka pergunta se a Yuzuhara não é contra o namoro dos dois, e aí ela simplesmente fala que não, porque ela não tem opinião formada contra os alunos da Chidori. Cara, a opinião das amigas da Kaoruko sobre os amigos da Kaoruko pode começar a mudar. A Yuzuhara acabou de dizer que ela não tem opinião formada sobre os alunos da Chidori. Isso deixa tanto a Kaoruko quanto a Subaru e as outras meninas de boca aberta sem acreditar. Ela fala que por mais que os professores falem mal da outra escola, normalmente é algo que entra no ouvido e sai pelo outro. Por isso, ela não ficou surpresa quando viu a Kaoruko e o Rintaro juntos. Ouvindo isso, uma das meninas pergunta como é que ela pode ficar tão calma vendo a Kaoruko e a Subaru sendo amigas dos meninos da Chidori. Então a Yuzuhara fala que ela simplesmente nunca conversou com eles, mas se a Kaoruko e a Subaru dizem que eles são boas pessoas, só resta pra ela acreditar. Todas ficam de boca aberta e aí começam a arrumar algumas desculpas pra odiar os meninos. Elas chamam eles de fúteis, de bárbaros, dizendo que as notas deles são ruins e que eles são delinquentes. Só que então a Yuzuhara fala que nada disso é verdade, já que eles nunca fizeram mal pra elas. E o fato deles também não serem inteligentes não quer dizer que eles são delinquentes. Além disso, tudo que elas estão falando é com base na imaginação, afinal elas não conhecem os meninos. Depois ela se usa como exemplo. Ela fala que é uma garota que tem tranças e também usa óculos, e por isso todo mundo acha que ela é um nerd super inteligente. Mas a verdade é que as notas dela são bem ruins. Ela gosta de jogar videogame e ela faz o que quer, ela nem mesmo estuda para as provas. Elas não podem ficar julgando as pessoas pelas aparências, e é bem provável que os professores que falam mal da Chidori nem mesmo conhecem eles. Eles só gostam de ficar reclamando mesmo. Além disso, ela também não tem interesse nesses boatos. E se a Kaoruko e a Subaru disseram que esses meninos são gente boa, então ela não tem por que duvidar. Ouvindo tudo aquilo, aquelas meninas não conseguem nem formar uma frase. Elas só ficam pensando o que seus professores normalmente falam sobre a Chidori. E aí calmamente, a Yuzuhara diz que assim que ela viu o Rintaro no domingo, ela teve a impressão que ele era uma boa pessoa. De início, ele pareceu assustador, mas as meninas que foram hostis com ele, e ele pareceu ser super educado. Quando aquelas garotas escutam isso, elas percebem que pode ser verdade. E aí toda aquela ilusão e preconceito que os professores colocaram na cabeça delas começa a se quebrar. Então isso faz elas ficarem em silêncio por alguns segundos, sem saber o que pensar. Até que a Subaru é a primeira a falar e a quebrar o silêncio. Ela se lembra da primeira vez que ela teve contato com o grupo do Rintaro e diz que nenhum deles é uma pessoa ruim, mas ela só foi entender isso depois que ela conversou com eles pela primeira vez. E que a Yuzuhara tem razão e que todas só vão entender depois que elas virem por elas mesmas. Mesmo sem ter conversado antes com os meninos, a Subaru pergunta se elas querem conhecer eles. E aí aquela proposta deixa mais uma vez aquelas meninas sem palavras, com medo deles odiarem elas por serem alunas da Kikyo. Então a Subaru acalma elas, dizendo que elas achavam mesmo, mas aí ela ouviu da própria boca deles que eles não ligam pra isso, que eles simplesmente sabem que as meninas odeiam
odeiam eles, então eles deixaram de puxar assunto. E aí ela diz que quer resolver aquele mal entendido entre os meninos. Ouvindo isso, a Yuzuhara quase pula de empolgação. Ela tá super empolgada em conhecer o Rintaro e fazer algumas perguntas pra ele sobre o que ele gosta na Kaoru e coisas do tipo. Até que do nada, a Yumi diz que também vai. Ela sabe que não vai ser fácil convencer a Kaoru com a Subaru e ela ainda não consegue entender como é que elas são amigas dos meninos da Chidori, mas ela não quer perder a amizade com as suas amigas, então ela vai dar uma chance. E aí, ouvindo isso, as outras duas meninas também aceitam encontrar eles. A Subaru abre um leve sorriso e ela diz que vai entrar em contato com eles e depois marcar alguma coisa. Cara, o Rintaro tava com problemas e ele precisou da ajuda da Subaru. Pouco antes, o Rintaro e a Kaoru tinham sido vistos juntos pelas amigas da escola dela. E aí, no dia seguinte, a Kaoru descobre que a Subaru já tinha conversado com elas para tentar amenizar a situação. Agora, no começo desse capítulo, vemos que na noite do domingo, Rintaro ligou pra Subaru e contou todo o problema. Ele pediu desculpas porque ele não pretendia colocar a Kaoru em problemas, mas a Subaru conhece o Rintaro e ela sabe que a culpa não é dele, já que ele também já tinha cumprido a promessa dele de ver a Kaoru longe da escola. Depois ela pergunta qual foi a reação da Kaoru, e aí ele conta que a Kaoru foi sincera com as amigas, contando que eles estavam namorando. O Rintaro pede ajuda, ele vai fazer qualquer coisa, ele só precisa de uma direção. Afinal, ele sabe que a Kaoru não tá legal, mesmo que ela tenha dito que tava bem, com um sorriso no rosto, mas é bem provável que ela só queria resolver tudo sozinha. O Rintaro fala pra Subaru que ele quer ajudar, mas ele não sabe o que fazer e nem sabe nada sobre a escola da Kaoru. Ele só não quer fazer algo que seja imprudente, que possa fazer a reputação da Kaoru ficar ainda pior. Depois ele pede desculpas por ser egoísta, mas a Subaru foi a única opção que ele conseguiu pensar naquele momento. E então vemos o rosto do Rintaro desesperado por ajuda. Depois de ouvir esse pedido do Rintaro, a Subaru pergunta pra ele se ele se esqueceu do que eles tinham conversado 2 meses atrás. Foi sobre quando ela ouviu que eles estavam namorando e ela ficou muito feliz. E o motivo dela ter ficado feliz foi porque o parceiro da Kaoru era o Rintaro. Ela diz que ela é grata por ele e que ele passou a se tornar uma pessoa importante pra ela também. Então ela diz que ele não precisa se desculpar por nada e nem sentir que tá arrastando ela pra isso, afinal de contas, eles são amigos. Quando o Rintaro escuta isso, ele agradece sinceramente a Subaru. Depois ela pede uma descrição das garotas que viram eles juntos. Depois disso, voltamos pros dias atuais, e aí a Subaru tava explicando pra Kaoru como é que tudo aconteceu. Ela também conta que o Rintaro disse que nunca mais poder ver a Kaoru não era uma opção, e sempre foi assim. A Kaoru fica meio pensativa, e aí ela fala pra Subaru que ela não precisava ter contado a vida dela toda pras garotas, mas a Subaru interrompe ela e fala que um dia ela quer poder se amar do mesmo jeito que a Kaoru ama ela. Além disso, aqueles garotos, eles também são amigos delas, e ela precisava fazer algo pra poder ajudar. A Kaoru então olha pro olhar da Subaru e vê ela meio triste, e aí ela pergunta se ela tá chateada, e parece que ela tá mesmo. Afinal, desde sempre, a Kaoru nunca pede ajuda, mas a Subaru diz que entende, e que o que ela mais quer é ver a Kaoru feliz. Depois disso, a Subaru pergunta pra Kaoru mais uma vez o que ela mais quer, e aí da mesma forma que ela perguntou no passado, a Kaoru responde que ela quer ficar com o Intro, e aí a Subaru abre um grande sorriso, dizendo que vai fazer o possível pra ajudar eles a ficarem juntos. Ela coloca as mãos no rosto da Kaoru e pede pra ela somente confiar nos seus amigos. E aí, depois dessa conversa, elas olham no celular, e aí o Zami tinha acabado de mandar uma mensagem no grupo. Ele conta que o Rintaro já tinha falado tudo o que rolou, e isso leva eles até onde estão agora, com todos os meninos juntos, preparados pra ajudar. O grupo do Rintaro acaba de se encontrar pra fazer uma reunião de emergência. Todos eles se encontram no restaurante, porque os meninos estavam trabalhando nos preparativos do festival escolar, e isso deixou eles morrendo de fome. Depois o Rintaro pergunta se é seguro eles saírem usando o uniforme da escola, e aí o Zami fica meio emburrado, porque eles não estão fazendo nada de errado. E também, eles já saíram usando o uniforme antes, mas a Yorita fala que agora a situação tá um pouquinho diferente, já que vão ser as meninas que vão ficar com problemas se elas forem pegas. O Zami acaba ficando meio chateado, porque um dos motivos dele ter escolhido esse restaurante era justamente pra animar elas. E aí a Subaru fala que tá tudo bem, que ele não precisa se preocupar, afinal, ele se deu até o trabalho de escolher um restaurante longe das escolas. Mas já é tarde demais, o Zami tá ficando desanimado, até que alguém tem a ideia de servir um prato pras meninas. E aí o Zami pula todo animado, dizendo que ele quem vai fazer esse prato. Depois a Subaru pergunta se tá tudo bem pros meninos encontrarem as meninas da Kikyo. O Natsusawa fala que sim, e que fica meio surpreso por ela ter pedido ajuda deles. E aí a Subaru conta que ela queria resolver tudo sozinha, mas quando ela conversou com as meninas, passou pela cabeça dela que ela não queria que elas pensassem que eles são pessoas ruins. E aí todos começam a zoar, dizendo, não sabia que você se importava tanto com a gente, deixando ela bem envergonhada. Depois Yorita diz que elas não precisam se preocupar, porque na verdade o Rintaro já tinha ido até eles pedir ajuda, e eles nunca acharam que ia chegar o dia que o Rintaro ia pedir essa ajuda, porque ele é o cara que diz que tá tudo de boa e tenta resolver tudo sozinho. E aí ouvindo isso, a Subaru fica sem acreditar, porque ela já imaginava que ele ia pedir ajuda pros seus amigos, já que tá se tratando do bem-estar da Kaoru. Depois disso, o Yorita percebe que a Kaoru tá meio pensativa, e aí ele pergunta se aconteceu algo, mas a Kaoru responde que não é nada, e que eles não precisam se preocupar, e isso faz o Zami perceber que ela falou exatamente igual ao Rintaro. Todos abrem um sorriso, percebendo que é verdade, e aí depois o Zami conta que o Rintaro sempre diz que tá de boa, mesmo que ele não quisesse que o Rintaro falasse tudo, às vezes parece que ele tá falando com a parede. Então, depois o Natsusawa fala que por mais que o Rintaro e a Kaoru sejam totalmente opostos, ele tem mais coisas em comum do que imaginam, como nesse caso, deles não pedirem ajuda, a menos que seja pelo bem de alguém próximo. Depois, o Yorita
Rita fala que eles precisam agradecer aos dois, porque se o Rintaro não tivesse falado com a Subaru, talvez ela só tivesse descoberto o problema quando já fosse tarde demais e tivessem vários boatos ruins sobre a Kaoruko. Mas eles falam que elas não precisam se preocupar, porque eles não vão deixar ela lidar com tudo isso sozinha. E ouvindo isso, a Kaoruko começa a pedir desculpas, mas o Uzami interrompe ela dizendo que ela não precisa se desculpar, porque todos eles são amigos e gostam de sair juntos, e seria um problema se algo estragasse isso. E se um deles fica feliz, todos ficam. Da mesma forma que se um deles fica triste, todos também vão ficar. E ela jamais deve pensar que tá sendo um fardo pra eles, ou que precisa pedir desculpas. Depois, o Uzami corta um pedaço e entrega pra cada um dos seus amigos. E assim que a Kaoruko come, seus olhos brilham, porque ficou muito gostoso. Depois de comer, eles começam a conversar sobre outras coisas, e aí um dos garotos conta que o festival escolar é nesse final de semana. Ele chama todos pra se reunirem. Quando ele terminar, corta a cena pro dia do festival, e o Uzami tinha tomado um susto porque ele achou que tinha sido o último a chegar, mas ainda faltava o Rintaro. Parece que ele tinha saído mais cedo do festival, mas mesmo assim ele estava atrasado, até que o Uzami vai lá e se lembra dele ter dito que precisava fazer algo. Então logo em seguida vemos o Rintaro chegando, e assim que seus amigos olham pra ele, eles tomam um susto, porque simplesmente o Rintaro pintou seu cabelo de preto e ele tirou seus piercings. O Rintaro acabou de pintar o seu cabelo de preto. Voltamos um pouco no tempo, então vemos a mãe dele vendo ele saindo correndo da confeitaria. Ela corre atrás dele sem acreditar no que ela tá vendo, e ela pergunta se tá tudo bem. Então o Rintaro se vira com um leve sorriso e ele diz que sim, que agora tá. Depois voltamos mais um pouco no tempo, e aí o grupo do Rintaro tinha acabado de se encontrar para conversar sobre o encontro com as amigas da Kaoruko, e agora eles estão se despedindo e indo embora. O Rintaro deixa seus amigos irem na frente, e aí ele diz que vai acompanhar a Kaoruko e a Subaru até em casa sozinho. Pouco depois, eles chegam até o lugar onde eles vão deixar a Subaru, e aí o Rintaro oferece para levar ela até em casa, mas ela recusa. E aí antes de sair, ela abre um sorriso pro Rintaro dizendo que vai deixar a Kaoruko aos cuidados dele. Depois ela se vira e vai embora. Assim que ela sai, o Rintaro chama a Kaoruko para passar em outro lugar, antes dele levar ela para casa, e ela aceita meio sem entender, mesmo estando tarde. Eles vão até aquele parque que eles sempre frequentam. A Kaoruko olha meio preocupada, sem entender o porquê desse suspense. Então o Rintaro se senta, e ele conta que queria contar pra Kaoruko uma coisa, para que ela seja a primeira a saber. E aí ele abre um sorriso, e diz que vai passar a pintar o cabelo de preto de novo, antes de encontrar as amigas dela. Depois de falar isso, o Rintaro pede pra Kaoruko se sentar, mas imediatamente ela fala que não. E aí o Rintaro olha pra ela meio preocupado, e ela completa dizendo que ela não quer que ele pinte o cabelo. A Kaoruko pergunta se é por causa de tudo que aconteceu, e diz que a Subaru tinha contado pra ela que o Rintaro não tava sabendo o que fazer nessa situação, e que ele queria ajudar ela de todo jeito possível. Ela fala pra ele que ele não precisa ir tão longe, e que ele já ajudou ela demais. Ela também sabe o quanto aquela cor de cabelo é importante pra ele, e que ele não precisa desistir dele por causa do bem dela. E aí, do nada, o Rintaro solta uma risada. Ele sabia que ela ia falar isso, mesmo sem saber que a Subaru tinha contado pra ela sobre ele estar desesperado pra ajudar. Ao mesmo tempo, a Kaoruko olha pro Rintaro agindo desse jeito. Ela pergunta o porquê que ele tá tão calmo com isso. Ela sabe que ele tá preocupado com o que as amigas dela vão achar dele, mas ela diz que não precisa se preocupar, que ele não precisa ir tão longe. E ela sabe que eles vão conseguir fazer as amigas dela entender que ele é uma boa pessoa. Só que aí, enquanto ela tá falando, o Rintaro interrompe ela. Ele fala que quando essa ideia passou pela cabeça dele, ele sequer hesitou. No final de tudo, ele também ficou surpreso, porque antigamente muitas pessoas diziam pra ele pintar o cabelo de preto, mas ele nunca fez isso. É como se aquele cabelo tivesse sido um pilar pra ele. Só que agora, ele encontrou algo ainda mais importante e precioso pra ele, e se ele puder proteger isso apenas mudando sua aparência, não tem por que ele hesitar. Ouvindo isso, a Kaoruko olha pra ele sem palavras. E aí o Rintaro brinca perguntando se ela vai deixar de amar ele, caso ele deixe de ser loiro. E aí, imediatamente, ela diz que não, que ela nunca faria isso. Depois disso, o Rintaro lembra ela sobre aquele dia no festival, e ela contou que ela passou por muitas dificuldades, e naquele momento ele pensou que se tivesse um dia que ela passasse por isso de novo, ele estaria ali pra ficar do lado dela e ser um pilar pra ela, deixar que ela pudesse demonstrar sua dor e a sua tristeza. Até agora, sempre foi ela quem apoiou e ajudou ele, então ele pede pra ela deixar ele ajudar ela também. E aí, quando a Kaoruko olha pro rosto do Rintaro, ela vê um leve sorriso sincero, então uma lágrima começa a se formar nos seus olhos. A Kaoruko respira um pouco, ela toma coragem, e aí ela conta pro Rintaro que quando ela foi pra escola essa manhã, ela saiu de casa mais cedo do que o normal. Ela tava com muito, mas muito medo mesmo, e ela não conseguia parar de chorar. O Rintaro então olha pro rosto dela e vê ela chorando, e aí ele se levanta calmamente, levando sua mão até a dela. Ele vai se aproximando, enquanto a Kaoruko conta que mesmo chorando, ela sentiu como se tudo fosse ficar bem, porque a pessoa que ela ama tinha acabado de chamar ela pelo primeiro nome quando ela pediu. Então ela simplesmente pede pra ser abraçada pelo Rintaro, mas ela nem precisava pedir, porque o Rintaro já sabia que ela precisava disso. E aí os dois ficam ali parados em silêncio por algum tempo. Finalmente chegou o dia que o Rintaro e os amigos vão encontrar as amigas da Kaoruko, e a Yuzuhara tá super animada, só pensando nas primeiras coisas que ela vai perguntar pra eles. Mas quando olhamos pras garotas, elas estão bem quietas, elas nem conseguem imaginar como é que vai ser encarar os garotos. A Yuzuhara escuta elas falando desse jeito, e ela fala que elas não precisam pensar demais, que elas só precisam chegar lá e conversar. Ela mesma pretende debater com o Rintaro sobre quem ama mais a Kaoruko, e ela tá doida pra ver a Kaoruko constrangida. Ela fala que as meninas podem se juntar àquele debate, e aí as meninas começam a dar risada percebendo que elas estão preocupadas à toa. Depois disso, as meninas
meninas também percebem que a Yumi tá meio estranha, e aí elas perguntam se aconteceu algo, mas a Yumi fala que não. Elas andam até encontrar Kaoru e a Subaru, e aí elas conversam um pouco sobre estarem cansadas depois das provas, e também agradecem por terem separado um tempo para poder se encontrar, até que a Kaoru olha bem pra Yumi e percebe que ela tá meio estranha, mas ela decide não falar nada, e aí a Subaru fala que os meninos estão esperando por elas. Corta a cena pra elas chegando até a cafeteria que a Subaru conhece, ela vai bastante lá, ela é até mesmo amiga dos funcionários. Assim que elas chegam no terceiro andar, elas encontram os garotos conversando normalmente sobre a diferença dos cafés, e eles não fazem a menor ideia. Eles estão praticamente esperando a Subaru chegar pra perguntar pra ela, até que eles olham pra trás e veem que elas acabaram de chegar. Quando as garotas olham pro Rintaro, elas ficam de boca aberta percebendo que ele pintou o cabelo só por causa de hoje. Yuri tá bem amigável, ele diz que elas podem se sentar no sofá perto da parede, enquanto eles vão ficar do outro lado nas cadeiras. Só que quando as meninas olham pro Zami, elas se lembram daquele dia que ele ficou pistola com a Kaoru na frente da escola. Assim que todos se sentam, rola um silêncio meio constrangedor. Depois eles pedem suas bebidas, e aí a Subaru dá a ideia de todos se apresentarem, mas aí a Yuzuhara interrompe ela, chamando pelo Rintaro. Ela pede desculpas pela última vez que eles se encontraram, já que não foi legal ter atrapalhado o encontro dele com a Kaoru. E também, as meninas foram bem mal educadas. Depois de falar isso, a Yuzuhara olha para as meninas, e ela pergunta se elas também não se sentem culpadas. E aí as duas dizem que sim e pedem desculpas. Mas a Yumi, ela mal consegue abrir a boca. Ela tá criando forças para falar, e quando ela vai finalmente falar, o Rintaro fala primeiro. Ele diz que elas não precisam pedir desculpas. Ele não ficou incomodado, na verdade, ele ficou feliz deles poderem se encontrar hoje e poder resolver esse problema. Isso vai significar muito para ele. Depois disso, o Zami levanta sua mão querendo falar. Ele pede desculpas para aquelas duas meninas que ele encontrou na frente da escola, quando a Kaoru tava procurando pelo Rintaro. Ele diz que ele foi bem mal educado naquele dia, porque ele tava meio estressado, e ele acabou falando algumas coisas ruins. Então, ele pede desculpas por ter assustado elas. Elas ficam sem acreditar que ele tá pedindo desculpas, já que foram elas que esbarraram nele. E aí ele diz que naquele dia ele não ficou de boa, mas ele entende elas. É como se elas estivessem com medo porque a amiga dela estava sendo cercada por pessoas suspeitas. Além disso, eram pessoas da Chidori, né? E elas não suportam eles. Depois ele abre um sorriso e pede para todos recomeçarem do zero. E aí ele se apresenta. Depois a Yuzuhara abre um grande sorriso e se apresenta também. Vendo isso, a Kaoru e a Subaru percebem que elas nem precisavam se preocupar tentando intermediar tudo. Se passa um tempo e o café de todos é servido. E aí a Kaoru pergunta pros meninos como é que foi o festival escolar. E aí eles falam que foi uma loucura, mas foi muito divertido. Eles contam que eles ficaram responsáveis pelo gira-gira e acabaram brincando bastante. Mas aí as meninas ficam sem entender do que eles estão falando. E aí eles mostram um vídeo pra elas, que acaba deixando elas com vontade de brincar também. Ao mesmo tempo, os outros meninos ficam impressionados com a velocidade que o Zami faz amizade. Até que, do nada, uma das meninas vai pegar um café e acaba esbarrando nele. Rapidamente, o Yorita vai lá e segura o copo, mas ele acaba se molhando. Depois, ele pergunta se caiu algo na menina e se ela tá bem, mas já era tarde demais. Ela achou que ele tinha ficado bravo. E aí ela correu, dando um pano pra ele usar pra se limpar. E aí o Yorita vai lá e aceita com um grande sorriso no rosto, fazendo a menina ficar surpresa com a reação dele. Ao mesmo tempo, vemos a Yumi ali no canto assistindo toda aquela cena, e isso faz ela se lembrar do Rintaro e do Zami aos poucos minutos atrás, sendo bem amigáveis. Isso deixa ela bem inquieta. Depois, eles começam a falar sobre as provas que tiveram, e aí o Zuhara fala de um jeito bem normal, que ela deve ter se dado muito mal. Depois o Zami começa a implorar pro Natsusawa a ensinar ele, ajudar ele nas provas. Ele conta que o Natsusawa é simplesmente um gênio. As meninas olham entre si sem dizer nada, e aí o Zami vai lá e pergunta qual foi a reação delas, e se elas estavam achando que porque eles eram da Chidori, eles não eram inteligentes. E aí o Zami enche a bola do Natsusawa contando que ele é incrível, e até mesmo a Subaru conta que é verdade, e que na última prova o Natsusawa ajudou ela. As meninas escutando aquilo ficam de boca aberta impressionadas. E aí a Yuzuhara, de um jeito bem normal, ela diz que não entendeu nada dos livros. Ao mesmo tempo, vemos a Yumi quieta, e ela tá pensativa, ouvindo tudo aquilo. Ela se lembra das suas provas, percebendo que ela é uma aluna mediana. Ela escuta a conversa dos outros, eles pedindo ajuda do Natsusawa, e depois o Zami contando que o Natsusawa é horrível ensinando. Ao mesmo tempo, o Rintaro fica olhando pra ela e pensando se deve falar algo. Até que antes que ele possa falar, ela finalmente abre sua boca, e aí ela pergunta o porquê que todos eles são gentis. Ela fala que eles fazem parte da Chidori, eles também estudam bastante, e nada disso faz sentido. Eles são totalmente diferentes do que tinham falado pra elas. E aí vemos o rosto dela, e ela tá quase chorando. Uma das amigas da Kaoru acaba de perceber que o Rintaro e os garotos são boas pessoas, totalmente diferente do que tinham contado pra ela. Na manhã daquele dia ela acordou, e o primeiro pensamento que veio na cabeça dela é que ela não queria encontrar aqueles meninos. A hora foi passando, e a Yumi tava com zero motivação, ela nem mesmo tinha começado a se arrumar, até que o olhar dela se volta pra mesa, onde ela passou a noite estudando, e parece que as notas dela não estavam muito boas. Depois de um tempo, ela se arruma e sai de casa, e aí ela fica pensando no que vai dizer quando encontrar todos, e que talvez ela deveria pedir desculpas. Ela passa um tempo
tempo em silêncio, até que a vontade de voltar pra casa volta. E aí ela afasta aqueles pensamentos, já que ela tinha concordado em conhecer aqueles meninos. Depois, assim que ela encontra as meninas, ela abre um sorriso. Então todos vão juntos até aquele local combinado. Chegando lá, ela fica impressionada pelo Rintaro ter pintado o seu cabelo de preto só pelo bem da Kaoruko. E essa é a hora que os meninos têm a ideia de deixar as meninas sentarem do outro lado, para que ninguém do lado de fora veja elas. E isso faz elas perceberem que eles são pessoas bem atenciosas. Conforme eles vão conversando, ela escuta o Rintaro e o Uzami falando o quanto ficaram felizes por poder conversar com elas e esclarecer tudo. E isso é algo que nunca passou pela cabeça dela. Ela nunca tinha imaginado que eles eram pessoas tão gentis. Mas mesmo assim, ela ainda não teve coragem de pedir desculpas por tudo. A Yumi olha para suas amigas e depois olha para Kaoruko e olha para os meninos, e todos parecem estar se divertindo bastante. E isso faz ela perceber que é por isso que ela não queria encontrar eles. Ela sente o solo abaixo dos seus pés se rachando, prestes a derrubar ela e mostrar para ela o quão patética ela é. Em seguida chega a hora deles entrarem no assunto sobre o Natsusawa ser muito inteligente e até mesmo ter conseguido ajudar a Subaru. E esse foi um choque para Yumi. Ela se lembrou de uma vez que a nota dela caiu ainda mais e os professores avisaram para ela se esforçar mais. Mas o pior é que ela já estava se esforçando. Até mesmo a Kaoruko e a Subaru tinham tentado ajudar ela a estudar, mas mesmo assim não foi o suficiente. Tudo o que ela conseguia pensar é que desde que ela não caísse pro nível dos meninos da Chidori, ela ficaria bem. Então quando ela ouviu que o Natsusawa era mais inteligente do que ela, é como se o chão sob os pés dela se quebrasse e ela se sentisse totalmente perdida. E esse foi o momento que ela não se aguentou e começou a falar, perguntando como era possível que eles fossem espertos e que também estudassem, mesmo sendo alunos da Chidori. Como era possível eles serem tão diferentes do que falaram para ela. Assim que todos ficaram em silêncio, ela percebeu que ela finalmente teve coragem de falar algo. Só que o arrependimento veio rápido, então ela pegou a sua carteira, pagou a conta, depois se levantou para ir embora, deixando todos para trás. Só que antes de sair, ela falou para Kaoruko que ela não vai contar para ninguém sobre as meninas serem amigas dos meninos da Chidori, e também não vai contar sobre o relacionamento dela. Assim que a Yumi sai da cafeteria, ela corre desesperada, sabendo que ela estragou tudo. Ela se lembra do sorriso feliz dos seus amigos conversando e se arrepende de ter feito mal pros sentimentos da Kaoruko e da Subaru. E então ela se ajoelha cansada de tudo e pensando que nada dá certo para ela. A Kaoruko e a Subaru aparecem no lado da mente dela, enquanto os professores aparecem do outro. Então ela começa a chorar pensando que ela não pode se tornar como eles. Até que do nada, alguém se aproxima chamando pelo nome dela. Então quando ela olha para trás, nós vemos que é o Rintaro ali, feliz por ter conseguido alcançar. A amiga da Kaoruko simplesmente saiu correndo da cafeteria, deixando todos para trás, e saiu sem dar nenhuma explicação. Mas antes que ela pudesse ir muito longe, o Rintaro corre atrás dela para conversar. Ela estava muito mal, ajoelhada na rua, quase chorando. Então o Rintaro aparece, deixando ela surpresa e assustada. A Yumi se pergunta o porquê que ele foi atrás dela sozinho. Ela se lembra de tudo o que disse antes de sair e fica se perguntando o que ela vai fazer agora. E aí então, finalmente o Rintaro conta que ele conversou com o restante do grupo sobre atrás dela sozinho, porque ele queria se desculpar com ela. Se desculpar porque foi graças a ele e a Kaoruko que ela teve que passar por toda essa situação incômoda de ter que ir até uma cafeteria e encontrar com os amigos dele. Depois, o Rintaro pede pra ela voltar com ele, porque o restante do grupo ficou bem preocupado. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, a Yumi grita, mandando ele parar. Ouvindo isso, o Rintaro fica quieto, e ele observa a Yumi criando coragem, depois respirando fundo, até a hora que ela decide se virar pra direção dele. Ela fala que ele não precisa se desculpar com nada, já que ele não fez nada de errado, e que a culpa é toda dela, então ele não precisa mais se preocupar. Depois ela começa a se virar dizendo que vai pra casa, mas dessa vez é o Rintaro que interrompe ela, já que ele não pode deixar ela voltar pra casa sozinha. E aí a Yumi fica sem entender nada, então o Rintaro diz que ela é uma amiga muito importante pra Kaoruko, e ele não pode simplesmente ignorar ela. Quando a Yumi escuta isso, ela simplesmente começa a tremer. Depois ela fala sobre o Rintaro ter pintado o cabelo pelo bem da Kaoruko, e em como isso fez ele parecer uma pessoa gentil. Depois, logo em seguida, ela começa a gritar dizendo que ela não consegue fazer nada direito. Ela conta que toda a família dela é talentosa, é uma família de sucesso garantido, mas ela é totalmente diferente em tudo que ela tentou, desde estudos, danças, esportes ou música. Ela sempre foi ruim, e já que ela nunca conseguiu conquistar nada, ela se despreza e ela já tá no limite dela. Até que chegou o dia que ela achou um certo conforto, e aí ela começou a se comparar com os alunos da escola Chidori, e isso deu um certo alívio pra ela. Menosprezar eles fez ela começar a respirar. A Yumi conta que até mesmo hoje, quando ela acordou, ela ficou remoendo a ideia de encontrar os meninos, e se perguntando o que ela faria caso eles fossem tão bons quanto a Kaoruko e a Subaru contaram. E esse simples pensamento deixou ela aterrorizada, e quando ela encontrou os meninos e descobriu o quanto eles são incríveis, gentis e inteligentes, ela riu dizendo que ela não pode aceitar essa realidade. Então ela acabou culpando eles, depois arruinou completamente aquele clima agradável que todos criaram. Tentando manter o sorriso no rosto, ela fala que ela mesma é uma falha, uma pessoa totalmente desprezível. E aí, quando parece que ela vai continuar tentando se diminuir, o Rintaro vai lá e interrompe ela. Ele fala que não entende. Por mais que ela se chame de falha, ele não pode concordar com isso. Afinal, a Kaoruko já tinha contado pra ele que ela foi a primeira a concordar em ver os meninos. E ele conseguiu perceber que ela fez isso independente do que sentia pelos garotos da escola Chidori. Então isso significa que ela fez isso porque ela se importa muito com a Kaoruko e com a Subaru. O Rintaro conta que quando ele
decidiu pintar o cabelo. Ele achou que isso pudesse proteger a Kaoruko, mesmo que fosse só um pouco. E agora, a própria Yumi chamou ele de gentil. Então ela não deveria se considerar uma falha, porque ela tá suprimindo seus próprios sentimentos, pelo bem das suas amigas. E já que ela ignorou seus sentimentos, e ele ignorou seu cabelo, o que torna eles diferentes? Nada. E aí, ouvindo isso, a Yumi fica sem palavras, até que do nada, alguém grita por ela. Então, quando eles olham pra trás, eles veem a Kaoruko, que tinha acabado de alcançar eles.